Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora desenvolver a aula do módulo 7, tá bom? Da frente 3. Então vamos lá, do curso extensivo, turma da manhã. Vamos conhecer hoje os medidores elétricos. Um técnico em eletrônica, um engenheiro eletrônico tem vários medidores elétricos que ele usa para medir, né, o que está acontecendo no circuito. Os dois medidores fundamentais que a gente tem que saber, conhecer para o Enem, para o vestibular, são os medidores que medem corrente elétrica e tensão elétrica. Então aqui eu tenho um aparelho. Esse aparelho é o que você quiser, tá bom? Pode ser uma lâmpada, pode ser um chuveiro, pode ser um computador, ou então um trecho de circuito. Esse aparelho está ligado numa tensão. Então 1 é a tensão em que ele está ligado. E passa uma corrente no aparelho. Para medir a corrente que passa no aparelho, eu vou usar o amperímetro. Amperímetro ou amperômetro, tanto faz. Tá? Amperímetro ou amperômetro. Mede corrente elétrica. Para o amperímetro medir a corrente elétrica no aparelho, tem que passar a mesma corrente elétrica no aparelho e no amperímetro. Mesma corrente elétrica, estão ligados em série. Olha, amperímetro mede corrente elétrica, tem que estar ligado em série. Símbolo do amperímetro, bolinha com A dentro. Pode ou não ter a flechinha seria, né, o ponteirinho. Como o amperímetro tem que estar ligado em série, você pode ligar ele antes do aparelho, pode ligar ele aqui, pode ligar aqui, pode ligar aqui, pode ligar depois do aparelho, pode ligar aqui, pode ligar aqui, pode ligar aqui. A posição não interessa desde que seja ligado em série. Bons amperímetros têm que ter uma resistência bem pequenininha. Quanto menor a resistência, melhor o amperímetro. O amperímetro ideal tem uma resistência nula. O amperímetro mede corrente elétrica, tem que ser ligado em série com o aparelho. Bons amperímetros têm resistência baixa. O amperímetro ideal tem uma resistência nula. Gente, o amperímetro não atrapalha a corrente, tá? Porque ele não tem resistência. Beleza? Então a corrente passa sempre pelo amperímetro, porque o amperímetro ideal não tem resistência. Para medir a tensão do aparelho, eu vou usar o quê? Um voltímetro ou voltômetro. Voltímetro ou voltômetro. Para o voltímetro medir a tensão do aparelho, o voltímetro tem que estar na mesma tensão, tem que estar em paralelo. Olha, voltímetro mede tensão, liga em paralelo. Símbolo do voltímetro, bolinha com V dentro, pode ou não ter a flechinha. Voltímetro mede tensão, tem que ser ligado em paralelo. Bons voltímetros têm muita resistência muito alta. Quanto maior a resistência do voltímetro, melhor. O voltímetro ideal tem uma resistência infinitamente alta. Voltímetro mede tensão, tem que ser ligado em paralelo. Bons voltímetros têm muita resistência. O voltímetro ideal tem uma resistência infinitamente alta. O voltímetro é uma muralha intransponível para a corrente. Não passa a corrente no voltímetro. O amperímetro não atrapalha a corrente, o voltímetro não deixa passar a corrente. Se o amperímetro e o voltímetro estiverem ligados de maneira correta no circuito, eles só medem. Eles não alteram nada do circuito, não alteram nenhum valor do circuito. Eles só fazem a medida se estiverem ligados corretamente. Por exemplo, a questão número 1. Tem uma lâmpada, ele quer usar o amperímetro e um voltímetro para medir a corrente na lâmpada e a tensão da lâmpada. É só lembrar, amperímetro tem que ligar em série, voltímetro em paralelo. Aqui o amperímetro está em série com a lâmpada. Tá certo. Aqui não. Aliás, o voltímetro nem vai deixar a lâmpada acender, porque o voltímetro tem uma resistência infinita. E aqui o amperímetro colocou em curto-circuito o gerador. Está tudo errado. Aqui não passa a corrente no amperímetro, porque o voltímetro não deixa. E aqui é a mesma coisa, só trocou de lugar. O único lugar em que está o amperímetro ligado em série com a lâmpada e o voltímetro em paralelo é a alternativa A. Essa aqui é a montagem correta. Só isso, questão facinha. 2 também. Tem um trecho do circuito de uma casa que tem uma geladeira, uma tomada e uma lâmpada. Ele quer medir a tensão na geladeira, vou usar um voltímetro, a corrente total do circuito e a corrente na lâmpada. Vamos lá. Gente, está todo mundo em paralelo aqui, tá? Geladeira, tomada e lâmpada, está todo mundo na mesma tensão. Medir a tensão da geladeira e medir a tensão de todos eles. Então você pode colocar o voltímetro em paralelo com a geladeira. Você pode colocar aqui, pode colocar aqui, pode colocar aqui, pode colocar aqui. Está todo mundo em paralelo. Entra uma corrente total no circuito, eu quero medir essa corrente. Então eu tenho que colocar um amperímetro de modo que a corrente passe no amperímetro. Posso colocar um amperímetro aqui ou aqui, tanto faz. Medir a corrente que entra ou a corrente que sai. E para medir a corrente que passa na lâmpada, eu ponho um amperímetro em série com a lâmpada. Pode ser aqui ou pode ser aqui. Essa é uma montagem possível, tá? Posso colocar o voltímetro aqui, 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 aqui. Esse amperímetro pode estar aqui ou aqui. Esse amperímetro pode estar em cima, embaixo. Tem várias montagens possíveis. Ele escolheu essa aqui. Alternativa A, espetacular. Tá bom? O circuito tem 3 resistores, R1, R2 e R3, todos de 12 ohms. Um amperímetro estilizado aqui, um voltímetro aqui também. Ele quer saber a leitura do amperímetro e do voltímetro. Tá bom. Então vamos lá. Marca os pontos.
Marcar os pontos, marcar os potenciais sempre organiza o problema. Vou chamar esse ponto aqui, esse potencial de A. Se houver um caminho livre entre dois pontos, os pontos potenciais são iguais. Então aqui é A, aqui é A. Esse ponto é B, esse ponto é B, esse ponto é B, é um caminho livre. Olha, esses dois resistores estão ligados entre A e B, estão em paralelo. E o voltímetro está ligado entre A e B. O voltímetro mede a tensão entre A e B. Todo mundo tem 12 ohms. Esse parzinho que eu estou pintando de verdinho está em paralelo. Dois resistores iguais em paralelo. Pega o valor que é igual para os dois e divide por 2, porque são 2. Então, 12 dividido por 2 dá 6. Então, esse aqui corresponde a esses dois carinhas aqui. Sai uma corrente do gerador, passa no perímetro e é medida. Nota a corrente que depois que passa no perímetro, ela passa aqui e passa aqui. Ó. Esses dois resistores estão ligados em série. Soma 6 com 12, 18. Sei U and RI. Para valores totais, para valores equivalentes. A tensão total que o gerador gera é 36 volts. A resistência equivalente é 18. Achei a corrente I, 2 amperes. É a corrente que sai do gerador, passa no perímetro e desce aqui. Ó. Aqui também desce 2 amperes. Esse ponto é A, esse ponto é B. Certo? E o voltímetro? Ah, o voltímetro. O voltímetro também está ligado em que pontos? A e B. Olha o voltímetro aqui. Ó. Ligado entre A e B. Então o voltímetro mede a tensão entre A e B. A tensão entre A e B é a resistência entre A e B vezes a corrente que vai de A para B. A resistência entre A e B é 6. E a corrente que vem de A para B é 2 amperes. A tensão entre A e B, que é o que o voltímetro mede, é 12 volts. A alternativa é espetacular. Certo? O gerador ideal, um perímetro. Um voltímetro. Ele fala que esse ponto aqui está fixo, está grudado. Esse ponto não sai do lugar. Esse terminal do voltímetro eu posso colocar em Y, em Z ou em T. Com o voltímetro desligado, a corrente que passa é 2 amperes. Quando eu ligo o voltímetro em em Y, a tensão entre X e Y é 60 volts. Quando eu ligo em Z, a tensão entre Z e X é 100 volts. Quando eu ligo em T, a tensão entre T e X é 140 volts. Ele quer saber quanto vale o R1, R2 e R3. Deixa eu coletar aqui os dados, né? A tensão entre Y e X é 60, Z e X 100, T e X 140 volts. Tudo bem? A corrente de 2 amperes está passando aqui no perímetro. Essa corrente desce e passa nos 3 resistores. Eles estão em série. Aí se eu ligar o voltímetro, não muda nada. Se você ligar o voltímetro corretamente, ele vai só medir a corrente no trecho em que ele está ligado. A tensão total é a resistência equivalente vezes a corrente total. Liga em Y. A tensão entre Y e X é 60 volts. E a resistência que tem entre X e Y é R1. Então fica 60 R1 vezes 2 amperes, que é a corrente que passa aqui. Passo 2 dividindo, achei o R1, 30. Desliga de Y, liga em Z. A tensão entre Z e X vai ser a resistência entre Z e X. Agora entre Z e X tem 2 resistores. O resistor R1 e R2 estão ligados em série. Soma. A corrente é a mesma, né? É sempre 2 amperes. Não importa onde você liga o voltímetro, ele está só medindo as coisas. Está só medindo a tensão. Mas o R1 é 30, ó. E a tensão entre Z e X é 100. Passo 2 dividindo. 100 por 2, 50. Passo 30 subtraindo. R2 é 20 ohms. Desliga de Z. Põe em T. A tensão entre T e X é igual à resistência entre T e X. Agora os três estão em série, tá vendo? Ó? Então R1 mais R2 mais R3. Mas R1 é 30. R2 é 20. E a tensão entre T e X é 140. Tensão entre T e X é 140. R1 mais R2. R1 mais R2, 50. Mais R3, a corrente é 2. Passo 2 dividindo. 140 por 2 é 70. Passo 50 subtraindo. O R3 é 30 ohms. O R3 é 20 ohms. Então, resposta. R1 30 ohms, R2 e R3 20 ohms. Alternativa A de amor. Beleza? O circuito amperímetro tem resistência nula, é ideal.
voltímetro, resistência infinitamente alta, voltímetro ideal. Qual a intensidade da corrente medida pelo amperímetro? Total de corrente que entra, ó, a corrente sai do gerador, passa no amperímetro, chega aqui e se divide em dois pedaços. Lembra, no voltímetro não vai corrente. Total de corrente que entra, I é igual ao total de corrente que sai. Em paralelo, a soma das tensões parciais dá a tensão total. A soma das correntes parciais dá a corrente total. Em paralelo, a soma das correntes parciais dá a corrente total. Aqui eu tenho 10 amperes, aqui eu tenho 2 amperes, 10 com 2, 12 amperes. Qual a indicação do voltímetro? Marca os potenciais. Vou chamar esse ponto de A, esse ponto de B. Então o voltímetro mede a tensão entre A e B. Se houver um caminho entre dois pontos sem resistência, os pontos são iguais. Então aqui é A, aqui não tem resistência. Aqui é B, aqui não tem resistência. Aqui é A, aqui não tem resistência. Aqui é B, porque aqui nesse trecho não tem resistência. Aqui também é A. Ah, mas e o amperímetro? O amperímetro tem resistência nula. Então aqui é um caminho livre. Aqui também é A, aqui é B. Olha, o voltímetro mede a tensão entre A e B. E quanto é a tensão entre A e B? Quantos volts tem entre A e B? 100 volts. Pronto. E como é que a gente acha os valores de R1 e R2? Sei U and RI. O R1 e o R2 estão ligados entre A e B. Quanto é a tensão entre A e B? 100 volts. No R1 passa 10 amperes, no R2 passa 2 amperes. Então, para o R1, 100 volts é a tensão, e a corrente que passa, 10 amperes. Passo 10 dividindo, R1 é 10 ohms. O R2, a tensão também é a tensão entre A e B, 100 volts. O R2, aqui é R2, certo? Vezes 2, a corrente é 2. Você acha o R2 50 ohms. Tá bom? Beleza? É isso aí. Ó, questão 6 é legal pelo seguinte. No mundo encantado do vestibular, a gente sempre vai trabalhar com resistor ou resistor que tem resistência constante. Se o cara falar um resistor, um chuveiro, uma lâmpada, a resistência é constante, tá bom? No mundo real, isso não é verdade. No mundo real, a gente normalmente, os resistores que você tem na sua casa são resistores metálicos, o chuveiro, o ferro de passar roupa, o secador de cabelo, são resistores metálicos. Os resistores metálicos não têm resistência constante. Então é assim, ó. Aqui tem um resistor, um perímetro. Há uma tensão constante entre A e B. A tomada, lembra a tomada? Você não muda a tensão da tomada. Então a tomada está ligada aqui. Então a tensão da tomada 127 volts. Então você não muda a tensão, a B é constante. Aí você passa uma corrente no resistor, é medida no perímetro. Aí ele começa a esquentar o resistor. O que acontece? Nos resistores metálicos, que são os que a gente costuma usar em casa, se você fornecer calor, você aumenta a temperatura. Temperatura mede o que mesmo? O grau de agitação molecular do corpo, das moléculas do corpo, o grau de agitação das partículas do corpo. Quanto maior a temperatura, maior a agitação térmica. E essa agitação térmica é um movimento desordenado. Por outro lado, a corrente elétrica é um movimento ordenado de carga elétrica. Então a corrente é um fenômeno ordenado. Mas quando você esquenta, você desordena o movimento das partículas, inclusive dos elétrons da corrente. Ora, se a corrente é ordenada, quando você esquenta, você desordena, a corrente que era ordenada, você desordenou, a corrente diminui. Olha, então quando eu esquento um resistor metálico, a corrente que passa nele diminui. Mas se a corrente diminui, a tensão é constante, mas se a corrente diminui, então você pode entender que a resistência aumentou. Olha que interessante. Quando você esquenta um resistor metálico, a resistência dele aumenta. E quando você esfria? Diminui. Então, se ninguém falar nada no enunciado, o resistor tem resistência constante. Mas se o cara começar a falar, olha, aqueci o resistor, é um resistor metálico, o que acontece com a temperatura? E você tem esse jogo de cintura. Nos resistores metálicos, que são os que, na verdade, mais comumente a gente usa em casa, nos resistores metálicos, a resistência não é constante. A resistência aumenta com a temperatura, quanto mais quente o resistor metálico, maior a resistência dele, quanto mais frio, menor a resistência. Então, quando eu aqueci esse carinha aqui, esse resistor, a resistência dele aumentou e a corrente aqui diminuiu. Alternativa E, a corrente irá diminuir. Certo? Alternativa E. Tudo bem? Então essa é a aula por enquanto.
continue estudando, né? Mantenha o foco, tenha disciplina. Eu sei que é difícil ter disciplina nesses tempos, né? São tempos complicados, mas tenha disciplina, mantenha o foco, não perca o propósito, tá? A gente vai superar, isso é por um tempo, isso vai passar, tá bom? Isso vai passar, isso é por um tempo e a vida continua, tá bom? Daqui a pouco eu coloco uma outra aula para vocês. Um abraço, tchau.